Graça e paz, Anne. Graça e paz, Mara. Como estão as coisas? Expectativa para mais uma aula? Amém. Tá tudo bem, graças a Deus. Tem um assunto forte, né? Com um tema forte. Intercessão, uma arma de guerra. Amém. É bênção. O pessoal que está entrando aí, pastora Lene, Andréa, sejam muito bem-vindas. Eu creio que essa aula de hoje vai ser poderosa. O Senhor vai falar muito ao nosso coração. Mário também entrando. E eu queria pedir para você ir compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Rafaela Nascimento, vai aí, aperta o dedo no coração para que essa live suba e mais gente tenha acesso a esse conteúdo. E você aperta no aviãozinho também e convida mais pessoas para estar conosco nessa noite, né? A gente não teve como fazer a live ontem, ficamos impossibilitados porque a internet não pegou de jeito nenhum, mas marcamos para hoje, e graças a Deus já deu tudo certo, em nome de Jesus, né? Hoje foi o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor escolheu para esse conteúdo ser compartilhado. Então, eu quero convidar você a apertar o dedo no coração e apertar o dedo no aviãozinho aí. Manda para no mínimo umas 3 pessoas que você sabe que precisa aprender sobre intercessão, precisa entender sobre esse assunto tão poderoso, tão precioso, né? Que vai ser bênção demais, vai ser poderoso. Deus vai falar muito ao seu coração e vai trazer algumas instruções poderosas, né? Antes dessa live, a gente estava conversando, não foi, Jane? Trocando algumas ideias e Jane passando conteúdo, a gente vendo alguns tópicos. Eu disse, meu Deus, como a gente precisa mergulhar nesse assunto, precisa aprender, precisa adquirir conhecimento na área. Porque como filhos de Deus, nós precisamos saber a nossa posição nele, na presença dele. Amém? Então, Jane, para você que está entrando e não conhece Jane, ela faz parte da equipe do Ministério Remissão também. A pastora está por aí, Jane, contigo? A pastora Rosângela está aí pertinho. Bota ela aí para dar um tchauzinho ao povo, o povo vê ela. Olha aí. Paz, pastora. Ai, sejam muito bem-vindos, amém? Amém. Muito bem-vindo mesmo, fica atento para o que o Senhor vai falar ao teu coração, amém. Amém, em nome de Jesus. Então, a gente hoje vai estar começando mais uma aula, e mais uma aula poderosa. A gente vai desativar os comentários para que a internet possa fluir melhor, flua mais livre a conexão da gente aqui, mas você fica aí nos acompanhando, vai apertando o dedo no coração, certo? E eu tenho certeza que esse pouco tempo que você vai estar conosco aqui, você vai ser muito, muito edificado. Amém? Jane, fique à vontade. A aula é sua, a aula é nossa. Vamos trocar conhecimento, vamos transbordar na vida do povo de Deus. Amém. Amém. Obrigada, Mara. É um assunto muito importante, na verdade, para nós cristãos. A gente precisa ter um conhecimento, né? Um discernimento, um entendimento acerca da intercessão, para que a gente possa se colocar diante do trono de Deus de uma maneira diferente, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, sabendo aquilo que a gente vai estar fazendo diante do trono do nosso Deus. E nós vamos estar falando sobre intercessão como arma de guerra. Amém? A intercessão, ela é um processo sacerdotal de representar uma outra pessoa ou um grupo, né? Inspirado, movido pela compaixão de Deus pela pessoa. Sentindo as suas dores, né? Se identificando com os seus pecados, com os seus fracassos e com as suas misérias, oferecendo em seu lugar confissão, arrependimento e reconciliação. E também oração diante de Deus, bem como pela família e como pela sua descendência também. Na verdade, é você se colocar no lugar de outra pessoa ou se colocar no lugar diante de Deus por um grupo. E você vai ver a confirmação dessa verdade no capítulo 5 de Hebreus, versículo 1 a 3, ele fala do papel do sacerdote, daquele que se coloca entre o pecador
e Deus. Amém? A intercessão também, ela é encontrar-se com Deus para fazer paz, ou encontrar-se com o maligno para fazer guerra. Então, na intercessão, você tem essas duas coisas. Ou você encontra-se com Deus para fazer paz, para trazer Deus para a sua geografia, trazer Deus para a sua guerra, ou você encontra-se com o maligno para combater, para colidir, para bater de frente, literalmente, com ele. Então, na oração que colide com as trevas, você vai encontrar resistência, né? As forças malignas, ela não vai abrir a guarda assim com facilidade. Ela vai resistir. Falou, Mária? Não, falei não. Pode continuar. Acho que foi alguma interferência. Isso. Então, na oração, né, que você colide com as trevas, você vai encontrar resistência. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar, muitas vezes, até jejuar e persistir até vencer. Amém? A intercessão, ela clama por misericórdia. Um exemplo muito bom é o exemplo de Abraão. Quando Abraão ele fala com Deus, ele pergunta a Deus se Deus vai destruir o justo com o ímpio. Né? E aí ali ele coloca uma situação diante de Deus e faz umas perguntas a Deus, mas com o objetivo de livrar a Ló, de colocar-se entre Ló e Deus, para que a vida de Ló ela fosse poupada. Amém? O sacrifício Amém. de Jesus também foi o mais sublime ato de intercessão. É um exemplo tremendo, divino, visto que ele assumiu o nosso próprio lugar. Ele deu a sua vida, entregou a sua vida na cruz por nós. Cada vez que, pelo mesmo princípio, intercedemos, ou seja, agimos, tomando o lugar da pessoa, instauramos um processo espiritual de justificação. Então, quando a gente se coloca no lugar de uma pessoa, com esse princípio, com o princípio que Jesus ele tomou na cruz, é instaurado um processo espiritual de justificação. A justificação de uma pessoa ou de uma linhagem, ela cala o acusador, desautorizando as suas perniciosas influências e perseguições. Não é que a pessoa ela vai ficar isenta da culpa, ela não vai ficar livre da culpa. Mas a perseguição, as perniciosas influências das trevas sobre a vida da pessoa para trazer destruição, ela vai ser quase ou que totalmente aliviada, derrubada, digamos assim, na vida da pessoa. Então, a intercessão, ela é uma arma poderosa. Amém? Muita gente está viva hoje, muitas pessoas estão vivas, porque levantou-se um intercessor, levantou-se alguém que se colocou na brecha para interceder, para pedir a misericórdia do Senhor e o favor do Senhor na direção dessas pessoas. E muitos estão de pé ainda por causa das orações. E um exemplo disso, é isso mesmo, Jane. E um exemplo, assim, que o Senhor me trouxe a lembrança agora, a memória, é de Neemias, né? Quando ele se coloca na presença do rei como intercessor, para interceder para a reconstrução de Jerusalém, dos muros. E ali, quando você traz esse exemplo, é muito importante quando você traz essa clareza de que o intercessor se coloca na brecha por alguém ou por alguma causa, para, na verdade, levantar, para reconstruir, para edificar, né? Essa é tapar as brechas, exatamente. Então, assim, essa é a função do intercessor, né? E quando a gente vê lá Neemias reconstruindo os muros, ele coloca ali um guarda, um responsável em cada brecha, para que a cidade não seja assolada novamente, porque já tinha sido destruída. Então, assim, o intercessor tem uma função ímpar, né? Apesar de ser uma função que muitas vezes as pessoas não vê, porque ninguém vê o intercessor na guerra, ninguém vê muitas vezes o intercessor no quarto,
ninguém vê as guerras que o intercessor trava, mas é uma função indispensável, na verdade. É isso? É um papel indispensável, sim. E nós, como cristãos, a gente precisa ter esse entendimento para a gente buscar no Senhor essa disposição para a gente se colocar na Amém. brecha. Amém? A oração é a aproximação da pessoa com Deus por meio de palavras, de pensamentos. Inclui confissão, comunhão, gratidão, petição pessoal e outros. É um exemplo da oração. Invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar a nossa alma ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança, chegar perto de Deus, essa é a oração. Então, a oração, ela tem uma direção, Mara, para Deus, enquanto que a intercessão, ela colide diretamente com as forças espirituais das trevas. Você ia falar alguma coisa, Mara? Não, e é muito importante isso que você está falando, que a oração de intercessor é direcionada, muito direcionada, porque só se disponibiliza a estar fazendo essa oração direcionada quem sabe quem é em Deus, quem tem sua identidade firmada em Deus. Então, a gente vai chegar, Mara, nesse assunto. Amém. Então, assim, é muito importante isso, né? Saber quem é. Exatamente. Saber o que está fazendo, saber quem ele é, saber a quem está se dirigindo, né? O assunto de intercessão, na verdade, ele é muito amplo, ele é muito extenso. A gente só separou algumas coisas, na verdade, a gente está só dando uma pinceladazinha. Mas o Espírito Santo de Deus, ele foi generoso, ele nos deu um material assim top mesmo, com um assunto diverso. Amém. E com temas, com títulos, subtítulos, e a gente está com material muito bom. Mas a gente não pode apresentar na live por conta do tempo que é curto e a gente tem que correr um pouquinho. Né, minha pastora? Amém? E em libertação, Mara, 1 quilo de intercessão tem mais efeito do que uma tonelada de oração. Né? É verdade. Porque na intercessão você vai estar ali confessando os pecados. Muitas vezes a gente se coloca na brecha por alguém, ou pela igreja, ou pela liderança, ou pelos discípulos, e a gente não tem o discernimento, o entendimento, a importância que a gente precisa confessar. Aquela coisa que a gente falou no começo, quando a gente definiu o que era a intercessão. Da gente se colocar, da gente se identificar, da gente sentir as dores, da gente se identificar com os pecados e com as misérias. A gente precisa fazer isso. Então, muitas vezes a gente não ora, mas a gente não coloca essa questão de confessar os pecados que precisam ser confessados, para que o Senhor venha justificar e as forças das trevas elas sejam desautorizadas. Né? Isso. Pode continuar, perdão. Pode falar, Mayra, pode falar. Não, porque você falou que 1 quilo de oração, 1 quilo de intercessão vale mais do que uma tonelada de oração. Eu acho isso fantástico, porque assim, é uma oração direcionada, não é uma oração aleatória. A intercessão é uma oração que tem alvo, que tem foco. Você identifica o problema. É um míssil, né, João? É um míssil, isso. Você identifica o problema, identifica onde está a ação do inimigo e você direciona aquilo ali de forma poderosa, como um míssil de verdade. Você não fica orando aleatoriamente, não. Se for, como você falou, se for para confessar pecado, vai lá, confessa, despeja tudo que tem que despejar diante do Senhor, ajeita, mas é direcionado. Ô, Mara, na oração você apela apenas para o poder do nome de Jesus. Na intercessão, você apela para o poder do nome de Jesus e o poder do sangue. Então, é as duas coisas ali em ação. Porque é o sangue de Jesus que nos justifica. E é por isso que a gente precisa confessar o pecado, colocar as mazelas para que o sangue do Cordeiro, ele atue. Amém? Amém. Então, isso aí ficou claro, Mara, a questão da intercessão e da oração? Ficou sim. Pode continuar. Amém. Então vamos embora, não é? Uma pergunta que eu quero fazer para você, né? Qualquer pessoa pode ser um intercessor? Né? O que é que você acha? O que você pensa?
a respeito disso. E aí, qual é a resposta? Pena que os comentários não estão ativados, né? É. Mas aí o pessoal pode depois deixar um comentáriozinho para a gente, inclusive para na próxima live a gente ver quais são as perguntas, as dúvidas, e na próxima live a gente já tirar as dúvidas. Amém, né, Mara? Tá certo? Isso. E a pergunta, a resposta, na verdade, é não. Não pode ser qualquer pessoa. O intercessor ele precisa ter uma vida no altar. Ele precisa ter uma vida disciplinada. Né? Ele precisa ter uma rotina de oração. Não é uma coisa que ele vai orar quando ele tiver afim. Não, ele tem o compromisso de se colocar diante do Senhor. A gente vai depois entrar com mais detalhe nesse assunto. Tá bom? Mas aí eu vou adiantando porque o tempo está correndo e o assunto tem muito assunto. Na verdade, Satanás não quer que você ore. Né? Então, Satanás não quer que você ore e muito menos que você interceda. Porque você ora lá, mas você está intercedendo, a coisa fica pior, fica feia, ele tem que fugir. Você ora lá, você está orando, vai ter uma hora que ele vai fugir. Mas quando você intercede, ele tem que bater, ele vai resistir um pouco a princípio, mas depois não dá outra. Ele tem que bater em retirada. Amém? Então, quando você ora, você se enche do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. É por isso que Satanás não quer que você ore. Ele vai colocar preguiça, desânimo, dúvida, falta de fé. Você sente interesse de fazer qualquer coisa, mas você não tem interesse de orar. Porque ele usa das suas artimanhas para que você não se coloque diante do trono de Deus, para receber o poder de Deus e botá-lo para correr. Amém? Então a gente precisa ficar atento para a gente se esforçar. Na verdade, a questão da oração, da intercessão, você vai precisar lutar, se esforçar para cumprir com essa rotina de oração, que muitas vezes você não vai sentir vontade de orar. Ele vai fazer de tudo mesmo para você não orar, coloca preguiça, desânimo, falta de concentração, falta de fé, dúvida. Você tem coragem para tudo, como a gente falou, né? Muita gente só vai orar depois que a desgraça está feita. Então fica lá na preguiça, no comodismo, abre a guarda, dá guarida aos pensamentos, as mentiras, as fortalezas das trevas na mente, e aí sutilmente ele entra e faz a desgraça, promove uma situação difícil, aí o crente se levanta e atenta para orar, ou seja, aí vai por trás do prejuízo. São as orações de bombeiro, né? Apaga incêndio. Depois que o fogo pega, vai lá para orar para poder apagar o incêndio. Quando poderia ter gerado tudo antes em oração, né? Exatamente. Então, ore antes, tenha disciplina. Amém? Uma coisa que é verdade, que é fato, é quem ama Deus, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele tem o interesse de acordou de manhã, né? Ele já tem a preocupação de buscar a face de Deus, de se revestir do poder de Deus, de colocar a sua vida diante do Senhor, de adorá-lo, de renovar suas forças na força do Senhor, de se revestir com as armaduras de Deus. Ele tem a preocupação de colocar a sua vida. E quando a gente faz isso, a gente se livra de muita coisa. Nas primeiras horas do dia. Então, tem amor a Deus, coloca Ele como prioridade. Você quer entregar as primícias do seu tempo. E isso é uma coisa preciosa. Quando o crente tem esse entendimento, ele passa o dia dele dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e quando o inferno vem com as suas acusações, com as suas mentiras, com a sua distorção, ele chega, você está revestido do Senhor, ele bate em retirada. Amém? O propósito, na verdade, dessa live é desafiar você, encorajar você, despertar você para uma vida de oração. Porque se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não tem intimidade, um relacionamento bom com o nosso Deus. Amém? E assim, você chegou num ponto que é maravilhoso, Jane, porque muitas vezes as pessoas têm ideia e a gente até, e eu me incluo nisso, durante muito tempo eu acreditei nisso, de ter ideia de vida de oração é de você ir a Deus com uma listinha lá e dizer, Deus, eu quero isso, 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 para que Deus suprisse minha necessidade.
e quando, na verdade, é ativar o meu relacionamento com Ele, porque eu já tenho tudo, porque eu tenho Ele. Quem tem o Senhor Jesus tem tudo. Na verdade, só vai... as coisas só vão desaguar aquilo que Ele já depositou em você, aquilo que Ele já lhe deu, porque tudo Ele já preparou para nós. E quando nós temos esse relacionamento com Ele, ativa, na verdade, a consciência de quem nós somos nele e de quem Ele é na nossa vida, né? Então, o que Ele quer mesmo é ativar esse relacionamento na vida do intercessor, que precisa ter esse relacionamento, essa paixão, esse amor que você falou. Amém. E a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso. A palavra do Senhor nos ensina isso: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas, elas nos serão acrescentadas. Exatamente. Amém. Não tenha dúvida disso. Uma coisa que eu quero falar para você agora, já seguindo o próximo tópico, que se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 13. Lá em Mateus também, 6, 9 a 13, Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinando a orar. A gente não pode falar de oração sem tocar nesse texto, sem falar dessa parte. Jesus não nos ensinou homilética, exegese, não nos ensinou como expulsar demônio, porém Jesus nos ensinou a orar. Amém? Jesus nos ensinou a orar. A oração precisa ser aprendida. Se não precisasse, Jesus não teria ensinado. Não é verdade? Então, nós precisamos dedicar a nossa vida a buscar o conhecimento, aprender a orar. Então, na Bíblia, não tem nenhuma palavra desnecessária. Toda palavra ela tem um propósito espiritual. Amém? E a gente deve levar em consideração. A vida do cristão deve ser regada pela oração. Há muitos crentes e líderes que estão empenhados em fazer o trabalho do Senhor, né, trabalhando de diversas formas, nos seus sermões, pregações, mas se descuidam ou se descuidaram da oração. Né? É um perigo, porque você perde a direção de Deus e muitas vezes você sofre até influências espirituais que não são da parte de Deus e você fica atrapalhado. Então, a gente não verdade. Não é verdade, Mara? Então, não podemos... Eu li um livro, Quarta Dimensão, acho que muita gente que está nos assistindo deve conhecer esse livro, do Dr. Ponyo Show. E ele fala no livro dele que no dia é o líder da maior igreja de células do mundo, né? Na Coreia, e ele fala que no dia que ele tem mais coisa para fazer, era o dia que ele mais orava. Ele dedicava mais tempo no relacionamento com Deus, buscando mais orientação, buscando mais discernimento da parte do Senhor para resolver os problemas que ele tinha para resolver. No dia que ele estava mais assoberbado de atividade, era o dia que ele mais buscava. E eu achei isso tremendo. Amém. Verdade, a oração ela não pode ser negligenciada. Ela traz intimidade com Deus. É por isso que a gente não pode deixar de se ligar, né, negligenciar com a oração. Amém? Uma coisa importante para a gente cristão e para quem quer entender a questão da intercessão, da oração, de como se aproximar de Deus, né? Para nos aproximarmos de Deus por meio da oração e da intercessão, é muito importante que a gente saiba, que nós saibamos quem nós somos. Quem nós somos, né? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente se coloca diante dele de maneira diferente. Muitas vezes eu costumo até dizer assim, que fico dengosa por causa do favor, do cuidado, da proteção, de que o Senhor nos traz muitas vezes quando a gente está naquele momento de oração, de intercessão, e a gente tem essa comunhão com o Senhor, entendendo que nós somos filhos, não é? E quem nos disse que nós somos filhos foi aquele que nos comprou com o seu sangue, Jesus. Jesus, ele diz lá na oração, no início da oração, ele diz, quando orares assim, Pai nosso. Jesus está dizendo que nós somos filhos, amém? Então tenha essa convicção, não tenha dúvida, amém? Não se acanhe, Deus é Pai. Chegue diante dele, peça, ore,
Amém? A palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Amém. Deus é Pai, não tenha dúvida. Mateus 4, 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus 27, 40 diz: se és filho de Deus, desce da cruz. Olha, o diabo, ele tentou Jesus, ele tentou colocar essa dúvida no coração de Jesus. Imagina nós, né? Ele vai tentar dizer que nós não somos filhos, e muitas vezes, como filhos, nós erramos, pecamos, e ele tenta acusar e colocar na nossa mente que nós não somos filhos. Pecou, errou, vai lá diante do Pai, confessa o pecado, coloca diante do Senhor. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor nos orienta a gente orar uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que nós possamos ser curados. Não pecou, filho de Deus, corre e coloca diante do Senhor, e aí está tudo certo. Senhor, e eu acho muito interessante, Jane, você trouxe esse texto, quando o diabo foi lá tentar Jesus no deserto. O diabo sempre vai querer tentar os filhos de Deus nas suas necessidades. Porque Jesus teve ali uma necessidade de fome, de alimento, de ser suprido, né? Porque ele era 100% Deus, mas também ele se fez 100% homem. E passou por todo o processo que nós passamos aqui na Terra. E ele ali teve fome, e o diabo foi tentá-lo na necessidade, né? E se o intercessor não sabe, não tem a consciência da identidade de filho, na primeira necessidade ele vai ceder à oferta do diabo. E outra coisa também bem interessante, que além dele resistir à questão da necessidade, ele sabia quem ele era, porque o diabo disse: ó, se tu és filho, Jesus não precisou provar para ele que era filho, porque ele tinha convicção quem ele era e convicção de quem era o pai dele. Então, nós precisamos ter essa convicção, porque nós não precisamos provar para o diabo nem para ninguém que nós somos filhos e ponto. E ele é capaz de suprir toda e qualquer necessidade nossa. Isso é maravilhoso, a importância de saber quem a gente é em Deus. E quando nós temos essa consciência, a gente não cede à tentação. As mentiras. Isso, exatamente. Não cedemos. Ainda continuando nesse ponto aí, nascemos de novo para chamarmos Deus de Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. É só para confirmar dentro da palavra de Deus que você Glória a Deus. Filho de Deus. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Você é filho de Deus. Amém? Quero entrar agora, Mara, num outro tópico que é muito importante falar um pouco sobre, só pincelando, falar um pouco sobre as armas da nossa vitória. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, o versículo 18, a gente tem, mas a gente vai tocando em cada ponto da armadura. Revestindo-nos da armadura de Deus, amém? O texto começa dessa forma. Você se reveste diariamente dessa armadura de Deus? Você se reveste? Se você não faz isso, você precisa fazer. O cristão precisa fazer isso. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O crente está se preparando para enfrentar uma batalha, né? Precisa de força. Mesmo que já esteja completamente revestido com as armaduras que Paulo descreve nesse texto, né? A gente primeiro precisa de força, senão a armadura não lhe valerá de muita coisa. Você vai estar lá com a armadura, mas cadê a força, né?
A força vem do Senhor. A força que nós precisamos para lutar não é a nossa força, mas é a força do Senhor. É por isso que Paulo ele nos adverte e ele diz para a gente se revestir da força do Senhor nosso Deus. E como é bom quando o cristão, quando o crente, ele principalmente o intercessor, ele tem esse entendimento da importância, logo cedo, das primeiras horas do seu dia, de acordo com o seu horário, ele se colocar diante do Senhor para se revestir da força do Senhor e das armaduras escrito em Efésios 6. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Você pode me perguntar aí como é que eu vou obter essa força, né? Orando ao Senhor, pedindo-lhe isso em oração. Pedindo ao Senhor, Senhor, me reveste da tua força. E o Senhor nos reveste. Amém? Amém. Não negligencie com isso. Por isso, tem muitos crentes, muitos líderes feridos, machucados, caídos, derrotados, porque não tem cuidado de se revestir, entra na batalha na sua própria força, sem as armaduras, sem estar revestido adequadamente. E essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, e eu trouxe esse texto, Jane, só te interrompendo, que está no livro de Neemias, né, que diz a alegria do Senhor é a nossa força, porque a gente precisa entender que intercessor é alegre, né? As pessoas têm ideia de que intercessor vive cansado, sobrecarregado e triste, em batalha. Não, a alegria do Senhor é a minha força, meu irmão. Então, se a alegria do Senhor está em mim, eu tenho força, porque a palavra me promete isso, né? É importante a gente trazer esse esclarecimento, porque a ideia de ser intercessor, esse convite para essa chamada do Senhor, não é para nos trazer fardo, muito pelo contrário, é nos trazer a alegria nele e fazer a vontade dele. Pode continuar. E o intercessor precisa ser ligado nisso, não é? Eu quero também chamar a atenção para as pessoas que fazem o trabalho do Senhor, não achar que a questão da intercessão é uma coisa só para o intercessor. Mas o cristão que faz a obra do Senhor, ele deve se posicionar como um intercessor, cumprindo, se colocando de primeiro, porque ele vai precisar interceder pelas pessoas que ele trabalha, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, as pessoas que estão acima também. Então, ter esse entendimento, não relaxar, procurar se aprofundar num conhecimento acerca do que ele precisa ter como um intercessor, para que ele obtenha sucesso, para que ele possa prosperar, avançar em tudo quanto ele for fazer. Então, nós vamos falar primeiro do cinto da verdade, diz, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, a mentira é a base do arsenal do inimigo. Ele é o pai da mentira. A palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo 44, ele diz que o diabo, que Satanás, ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele usa meia-verdade, ele cria situações, você nem percebe, mas a mentira está ali dentro, infiltrada. A gente precisa atentar e cuidar disso, cingindo-se com o cinto da verdade. Cingir no sentido de uma consciência livre de mentiras e de pecados secretos. O cristão ele precisa ter um cuidado muito grande com o pecado secreto. A gente precisa saber que o tempo, ele não perdoa o pecado. Tem gente que porque pecou há 20, 30 anos, está lá incubado, guardado. Ele diz, não, mas já faz muito tempo. O tempo, ele não perdoa o pecado. Não justifica. O que justifica, o que nos justifica, o que apaga o pecado é o sangue do Cordeiro, quando a gente confessa. Quando a gente exatamente para fora. Então, tem muita gente morto aí, pensando talvez que está vivo, ou sabendo que está morto, mas lá se arrastando, né, empurrando com a barriga, porque tem vergonha por causa da sua reputação e não se coloca diante do Senhor, não tem lá a mentira. Né? Porque você está mostrando que está tudo bem e você não está, na verdade, você está mentindo. Né? E a palavra do Senhor diz que o Satanás, ele é pai da mentira. E essa questão da mentira, Jane, é uma coisa assim muito minuciosa e muito sutil, que nós precisamos ter muito cuidado, porque
Às vezes é uma mentira do cotidiano. Ah, eu falei assim só para não ficar mal. Eu falei assim só porque fulano não percebeu, para não chatear. E a gente não confessa, a gente não se arrepende e deixa passar. Como a gente já falou aqui em outras lives, o mundo espiritual não deixa passar nada. Muitas vezes as pessoas nossa volta podem até não perceber, mas o mundo espiritual percebe se estamos andando em mentira ou não. Então, é de extrema importância a gente sempre trazer luz, né? A gente falou isso na live passada, de andar na luz, de andar na verdade, por questão de coisas pequenininhas que vão acumulando e às vezes a gente não percebe. E como intercessor, eu não posso andar na mentira. Eu preciso colocar luz, eu preciso ter clareza naquilo que eu vivo, naquilo que eu prego, no meu estilo de vida. Isso é usar o cinto da verdade. Você está revestindo o cinto da verdade. Outra coisa, Mara, que eu quero falar é sobre a couraça da justiça, né? Vestindo a couraça da justiça. As nossas próprias justiças são trapos de imundícia. Então, não é a nossa justiça que tem que prevalecer, mas está revestido da couraça da justiça, você está debaixo da justiça de Deus. Da justiça dele, né? Isso está lá em Isaías 64, versículo 6. Então, sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há qualquer defesa contra as acusações de Satanás. Lá também dá um pouco das botas do Evangelho da Paz. Então, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então, o estado de prontidão é um regime de sobreaviso onde se está permanente pronto, né? O Evangelho da Paz. Só o Evangelho tem um alicerce firme para a vitória no mundo espiritual. Somente o Evangelho de Cristo Jesus. Só os ensinos de Jesus. Amém? Amém. O escudo da fé. Então, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O diabo ele vai tentar atingir diretamente o coração e a mente do homem, com mentiras, com lógicas perversas, raciocínios blasfêmios, pensamentos de vingança, pensamentos distorcidos, medo, dúvida, compreensões enganosas sobre o pecado. Né? Você está lá no pecado, a palavra fala, e você está achando que o pecado não é pecado e abraça e acolhe o pecado. Então, ele faz isso para deixar a pessoa sem condições de combater, né? Traz um engano, e você, no engano, no pecado, você não tem como combater, você perde as forças. Jane, interrompendo mais uma vez, porque o assunto é muito rico e as coisas vão vindo, o Espírito Santo vai trazendo. E quando você fala da couraça da justiça, né? O importante é lembrar que o intercessor não pode andar na sua justiça própria, porque às vezes o intercessor, Deus pede para que a gente se coloque na brecha por uma pessoa que está mergulhada em pecado, mergulhada em iniquidade, está totalmente com a vida devastada e não quer sair de lá muitas vezes porque está aprisionado. E se a gente for olhar com a nossa própria justiça, a gente não vai querer estender a mão ou dobrar os nossos joelhos para interceder pela vida daquela pessoa. E quando a gente vai ver lá no original essa questão dos trapos de imundícia que Isaías fala, tinha os leprosos e eram os panos que escondiam as lepras, a podridão da carne dos leprosos. São esses trapos de imundícia que a Bíblia fala. Então, a minha justiça são aqueles... Você que é da área de enfermagem sabe o que eu estou falando, né? De como é podre, né? Você é da área de saúde, então como é podre pano de curativos de ferida de lepra. Então, a Bíblia diz que a minha justiça é isso aí. A minha justiça é podridão. Então, o intercessor ele não pode olhar com a justiça humana, mas ele precisa olhar com a justiça de Deus, com a graça, com a misericórdia, porque Deus não olha como a gente vê, né? Ainda hoje eu estava conversando com minha esposa, quando Deus olha uma
mal ela. Aqui para mim parou. Pronto, agora voltou. Então, Deus não vê. Tá funcionando. Tu me escutou? Tu escutou, né? Então, Deus não vê. Então, por isso que Deus é sempre muito gracioso. E o intercessor precisa ter esse olhar. O olhar de Deus, que não olha para uma fatia, ele olha para o bolo todo e vê toda a história, vê tudo, vê o começo, o meio e o fim da pessoa. Ô, Mara, O intercessor precisa ter esses olhos. Ele apela para a justiça de Deus, não é verdade? Isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho do capacete da salvação. Usem o capacete Amém. da salvação. Então, Satanás ataca a mente e a salvação do crente. Ao atingir o pensamento e retirar a esperança da salvação, o inimigo desabilita o crente em qualquer luta. Então, é por isso que a gente precisa estar com o capacete da salvação. Amém. A espada do Espírito. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o único, a espada do Espírito é o único equipamento ofensivo, arma de ataque ao diabo. Eita, arma poderosa, viu? É verdade. Pela qual triunfamos sobre o mal, amém? Você precisa conhecer e praticar ela. Se você Amém. não tiver de ler, de estudar, de ouvir a palavra de Deus, como é que você vai estar usando a espada, né? Isso. Então, se dedique e estude a palavra. Jesus também utilizou, Jesus venceu pelo poder da palavra. Quem vai para uma guerra desarmado facilmente será atingido, né? E a palavra é uma arma poderosa que a gente precisa usar. Ô, Mara, um entendimento que a Espírito de Deus tem me trazido, tem me levado a orar dessa maneira, é que Jesus, na verdade, Jesus é a nossa armadura, Jesus. Amém. Jesus é a nossa justiça. Jesus, ele é a verdade. Jesus é a paz. Jesus, ele é a paz que calça os nossos pés, que nos dá firmeza para a gente pisar nos terrenos baldios, nos terrenos de risco. Jesus é a paz. Jesus Amém. é a verdade. Jesus é a couraça. Jesus é o nosso escudo. Jesus é o nosso escudo. Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é o verbo vivo. Jesus é a espada poderosa. Então, quando estou orando, colocando dentro do seu filho Jesus, me revista de você. Porque você é a verdade, você é a justiça, você é a paz, você é a salvação, você é o meu escudo. Ele é completo. O inimigo lança seus dardos inflamados, cai por terra em nome de Jesus. Amém. Esse sentimento, ele é profundo, é revelação da parte de Deus para que a gente possa tomar posse das armaduras, entendendo que nós estamos nos revestindo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora nós temos pouco tempo e eu quero completar o assunto para não... Corre aí. Com o programa, eu quero falar sobre o perfil do intercessor. E eu quero já dizer a você, deixar você com água na boca, que nós temos tanta coisa. Olha, sobre todos esses temas que nós falamos aqui, abordamos, isso é só uma pincelada, porque nós temos assim muita coisa mesmo, subtítulos, temas diferentes, muita coisa. Preparei uma apostila assim, top de linha. Estou assim, muito alegre com o Senhor, porque Ele me deu esse material. E eu estou maravilhada com isso, eu estou empolgada. Como diz a pastora Rosana, eu estou motivada por causa do Senhor me presenteou. Amém. Eu quero compartilhar com você, não quero deixar, tem pouco tempo, mas eu vou passar o recado completo. Corre. Vamos estar falando agora do perfil do intercessor. Amém? A gente viu que não é qualquer pessoa que pode ser intercessor. Então, você que está querendo, muitas vezes, a gente vê algumas pessoas que entram no ministério de intercessão e quer estar lá, e muitas vezes a gente não sabe da situação da vida da pessoa, não diz, olha, vamos orar, vamos interceder, e a pessoa quer ir de qualquer jeito. Irmão, é muito perigoso, é escado. Então, te organiza aí, pega aí o recado, anota aí a informação que eu vou te passar. O perfil do intercessor é o seguinte: nascido de novo, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
recebeu verdadeiramente. Amém? Cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não tiver uma vida de oração. Disciplinada na oração. Se você não tiver, não tem como ser. O intercessor precisa ter nascido de novo, ser cheio do Espírito Santo. Praticando a palavra. Se ele não conhece a palavra, se ele não passa um tempinho estudando a palavra, ele não vai praticar porque ele não conhece. Muitas vezes ele vai fazer o contrário do que a palavra diz porque ele não tem o conhecimento. Cai no engano. Na mentira. Então ele precisa amar a palavra de Deus e ter prazer de sentar e mergulhar na palavra de Deus. Ele também precisa ser sustentado por jejum e oração. É aquela coisa que a gente falou, a vida no altar. Ele não vai poder se dar o luxo de orar depois, quando der, mais tarde, amanhã, se der. Não. Ele tem que ter uma disciplina de oração. Acordar cedinho, entregar as primícias ao Senhor. Olha, não tem coisa melhor que isso. Acordou de manhã. Eu costumo fazer isso. Acordo de manhã e muitas vezes eu faço sacrifício mesmo. Acordo mais cedo do que eu deveria acordar. E não quero nem olhar o celular, o WhatsApp, nada. Corro lá para os pés do Senhor, entrego a Ele as minhas primícias, as primícias do meu tempo. Eu sei que Ele gosta disso, Ele recebe, se agrada, me revestindo da força do poder do Senhor, das armaduras, colocando diante do Senhor todas as coisas. A minha vida, minha descendência, minha casa, minha família, minha igreja, minha liderança, meus discípulos, minha cidade, minha nação, a liderança política, religiosa. É isso que o Senhor quer de nós. Orando pelos intercessores que tem na face da terra, orando pelos aqueles líderes que o Senhor tem levantado, que são comprometidos. Sabe, um líder que é comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a glória de Deus, que não está preocupado com os seus interesses, colocando isso diante do Senhor, dizendo: Senhor, abençoa. Corre, levanta teus muros de proteção. Quando eu vejo, passou-se 1h30, 2 horas, e ele sai dali fortalecida, disposta para fazer todas as coisas e passa o dia direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero motivar você, eu quero incentivar você a fazer isso também. Mude a sua rotina. Eu tenho um recado de Deus para você. Recebe aí, anota aí. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer que você mude a sua rotina. O Senhor, Ele quer que você o coloque como prioridade na sua vida. Ele quer que você se levante cedo para você entregar a Ele sacrifício de louvores, de adoração. Ele quer que você adore e agradeça a Ele. Veja a mudança que o Senhor vai fazer na sua vida quando você se portar dessa maneira. Amém? Então, muda a tua rotina, te esforça, te digo que a princípio não vai ser fácil, vai ter uma resistência das trevas, mas na medida que você se esforçar e você chegar lá, o Senhor vai te ajudar, você vai amar e não vai querer outra rotina. Amém? Então, ele é sustentado por jejum e oração, ele tem uma vida no altar, ele também ele é maduro, experiente e fiel, caráter tratável. Amém? Porque se ele não for, ele vai encontrar algumas situações difíceis, né? Ele vai sofrer. Jane, nós estamos indo para os 10 minutos finais. Infelizmente, o tempo aqui voa. Então, tu corre aí para a gente poder pegar o máximo possível. Ele é maduro, ele é experiente e fiel. Ele é disponível e disposto. Você pode vir orar por mim? Posso, sim. E vai com alegria, amém? Curado emocionalmente, né? Um soldado ferido, entrando em batalha, espiritualmente é um se fere. Então ele precisa entender, saber se alguma coisa lhe afeta, lhe prejudica, ele vai precisar colocar diante do Senhor, para o Senhor curá-lo, para que ele seja curado emocionalmente. Aquele crente melindroso que não pode ouvir uma crítica, que não pode ouvir um confronto, ele morre, não? Morre. Ele morre. Morre, então, não aguenta não. Aguenta a pressão. Anota aí o perfil do intercessor, amém? A gente, em Juízes, capítulo 11, 34, 36, a gente nos fala do guerreiro sem festa após uma vitória, né? Porque ele foi tolo, Jefté, ele fez um voto precipitado.
E é o que acontece quando a gente não tem maturidade. A gente não vai falar isso muito agora, vamos falar mais na frente sobre isso. Deus busca intercessores. A gente também não vai falar muito sobre esse assunto agora, só passando. Ezequiel. A gente vai marcar outra live, viu? Com o segundo tema, intercessão parte 2. Amém. Ezequiel 22, 23 a 31 fala do drama, da ausência de um intercessor e como Deus ficou indignado porque não encontrou um homem na brecha. Então, Deus ainda procura um homem, um intercessor para tapar o muro e colocar-se na brecha para que ele possa poupar a nação. Amém? Deus procura. Eu estou crendo que o Senhor levantou muitos nesse tempo agora. Vamos ver também 5 qualificações do intercessor. Você vai vendo aí que eu estou correndo, mas vai pegando aí, anota aí. Mas a live vai ficar salva no feed do Instagram e no YouTube do Remissão, então você vai poder rever. Amém. Pode colocar. Verdade. 5 qualificações do intercessor. Primeiro, o intercessor, como Abraão, precisa ter uma convicção absoluta da justiça de Deus. Ele precisa ter essa consciência de que Deus é justo, de que Deus é lindo, amém? Que Deus nunca trará sobre o justo o juízo que somente os ímpios merecem. Irmão, começou essa quarentena aí, eu não estava nem aí. Eu fazia as coisas que precisava fazer, claro, sim, eu sou enfermeira, profissional da área de saúde, tinha cuidado. Trabalhei no setor de Covid lá, mas uma coisa eu tinha certeza, que o Senhor ele me guardava. E eu diria também que o Senhor, essa coisa aqui do Senhor não trazer sobre o justo o juízo que somente o ímpio merece receber. Porque ele é muito lindo, ele é muito justo. Então, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma visão cristalina da justiça absoluta, o juízo inevitável de Deus sobre o ímpio. É saber que o ímpio vai, sim, sofrer as consequências do seu pecado. Eita, Jesus, tem que estar acabando. Vamos lá, vamos ver se Falta é 5 minutos. Dani, você ainda tem muita coisa? Não, bem rapidinho. Bem rapidinho. Então vai, O intercessor deve ter uma profunda preocupação com a glória de Deus, amém? Ele não tem que estar preocupado com a glória dele, com o nome dele, não, de forma alguma. Ele tem que estar preocupado com a glória de Deus, como Moisés, que recusou 2 vezes a oferta de Deus de fazer dele o início do maior povo na terra. A glória de Deus era mais importante para Moisés do que a sua reputação. O intercessor precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, como Daniel, que possa estar diariamente diante de Deus e falar com franqueza total, porém com reverência, amém? Daniel começou a orar, no comecinho da oração, de se posicionar, Deus ouviu a sua oração e mandou um anjo lá para dar essa mensagem para ele depois. 4, o intercessor precisa demonstrar grande coragem pessoal e deve estar preparado para arriscar sua própria vida como Arão, que desprezou o contágio da praga a fim de tomar sua posição entre os mortos e os vivos. Amém? 5, o intercessor precisa ter discernimento, disposição, disponibilidade para realizar a obra de Deus. Como Neemias, né? Como Mara falou, colocou muito bem colocado, Mara colocou, como Neemias, que não se apegou ao seu posto, nem à sua segurança, mas saiu do conforto do palácio e da proteção da fortaleza de Suzã para estar na cidade destruída e vulnerável de Jerusalém. Amém? Outra coisa, para finalizar, para fechar, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu quero te dizer para te motivar, para te incentivar, é o intercessor. Ele colhe todo o amor que ele semeia. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde.
a minha oração é que o Senhor levante um exército poderoso, uma tropa de elite, de intercessores, para se colocar no peixe. Na próxima live vai ter mais, o assunto está bem gostosinho. Compartilha aí, passa, abençoa o maior número de pessoas que você possa abençoar. Vamos levantar um exército bem grande para o Senhor nosso Deus, que Ele merece. Amém? Deus te abençoe. Amém. Deus te guarde. Amém. Eu quero agradecer, Jane, a você pela sua disponibilidade, agradecer a você que ficou com a gente até o final. Pedir que você, já estou nos minutos finais aqui, mas que você compartilhe esse conteúdo. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, no Remissão Oficial também, se inscreve. Você curta essa live que vai ficar salva no feed do Instagram, compartilha, comenta, porque o Instagram tem um algoritmo que quanto mais a gente comenta, mais compartilha, mais pessoas são alcançadas e a nossa intenção é abençoar mais vida, tá bom? Então, muito obrigada, Jane, muito obrigada por esse rico conhecimento, muito obrigada a você que ficou até o final. Beijo no coração e até a próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus. Sexta-feira, a gente não pode fazer na sexta, mas sexta-feira nós vamos estar de volta, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração. Te amo, Jane, amo você. Obrigada, Mara, e muito também te amo. Tchau. Amém.